Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Água em Pauta, um evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos. E hoje a gente tem um evento bastante especial da Comissão Técnica de Irrigação, mais uma Água em Pauta. E hoje a gente vai falar sobre geotecnologias e inteligência artificial no mapeamento da agricultura irrigada. Meu nome é Thiago Fontinelli, eu vou mediar aqui esse debate com os convidados da BR Hidro, o Hugo Bendini, a Kênia Mourão, o Anderson Ruhoff. Vou falar um pouquinho mais dos nossos convidados na sequência, e queria passar aqui inicialmente alguns recados e um pouquinho do resumo da nossa agenda antes da gente começar o debate em si. Vou projetar aqui um slide, rapidamente. Vamos lá. Primeiramente, eu queria iniciar aqui a apresentação da Comissão Técnica de Irrigação da BR Hidro. Essa CT foi criada em 2021 para fortalecer a agenda da agricultura irrigada. Como a gente sabe, é o maior setor usuário de recursos hídricos do país, né? Não só do país, mas também na maior parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. E a irrigação tem uma série de especificidades com relação aos outros setores usuários, né? Um uso muito disperso no território, ao mesmo tempo muito intensivo, com características de sazonalidade, de mudanças ao longo de safras e ao longo de anos, com bastante dinâmica, né? Então, isso impõe aí uma série de desafios para a gestão de recursos hídricos e para o conhecimento desse setor, que é muito desconhecido de boa parte da sociedade brasileira, embora, por exemplo, boa parte dos alimentos da nossa mesa sejam irrigados, né? Muitos dos legumes, quase todas as verduras, frutas e uma série de outros alimentos que estão na nossa mesa dependem da irrigação. Muitas vezes a gente só lembra quando a gente tem uma crise hídrica, que o preço no supermercado aumenta, que o preço do tomate dispara, né? E a gente tem uma dificuldade de gerar conhecimento e de difundir a agricultura irrigada e a importância dela na sociedade brasileira. Então, a CT Irrigação vem contribuir na BR Hidro. Convido a todos a conhecerem no site que está em tela mais sobre o trabalho da Comissão de Irrigação. Convido os que não se associaram ainda à BR Hidro que se associem. E também um recado especial: estão abertos os editais para propostas de mesas redondas e sessões técnicas especiais até 31 de janeiro do ano que vem. Estão todos convidados a proporem aí temas para o nosso Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos do ano que vem. Entrando um pouquinho na nossa agenda, né? A gente vai, então, nesse Água em Pauta, falar de geotecnologias e inteligência artificial no mapeamento da agricultura irrigada, fazer uma breve abertura aqui que eu já comecei, e vou passar para os nossos convidados falarem sobre as experiências e trabalhos recentes deles nessa área, né? E depois a gente vai trabalhar algumas questões para debate, né? Quais os gargalos e as dificuldades para avançar no mapeamento da agricultura irrigada, quais as perspectivas em vias de disponibilidade operacional que devem acelerar esse processo, esse aumento do conhecimento sobre a agricultura irrigada, e um tema emergente que é a inteligência artificial, né? Como é que ela pode nos ajudar a acelerar a geração de conhecimento, a validação de resultados no mundo das geotecnologias, né? Já temos contato com a inteligência artificial no nosso cotidiano, como que isso chega no mundo das geotecnologias. E para isso, eu vou já apresentar aqui os nossos convidados rapidamente, falar um pouquinho deles, e na sequência a gente entra na agenda mais específica. Bom, eu me chamo Thiago Henrique Fontinelli, eu sou geógrafo e mestre pela Universidade Federal Fluminense, atuei no IBGE e atuo desde 2012 na Agência Nacional de Águas, coordenando alguns trabalhos como Atlas Irrigação e outros trabalhos de irrigação e ferramentas publicadas no portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é conhecido aí de quem atua nessa área da agricultura irrigada, na interface com os recursos hídricos, né? E já tive o prazer de cooperar diversas vezes com os nossos convidados aqui, uma vez que a Ana atua muito em parcerias, né? E a gente tem aqui exemplos desses parceiros, não só da Ana, mas de outros trabalhos. Então, a gente tem a Kênia Mourão Santos, que é mestre em engenharia florestal, com especialização em ciência de dados, é a coordenadora do mapeamento de agricultura, silvicultura e irrigação no MapBiomas, e cofundadora da empresa Remap Geotecnologia.
atua em projetos que envolvem o uso da inteligência artificial, aplicado no sensoriamento remoto, para o monitoramento do uso e cobertura da terra. Seja muito bem-vinda, Kênia. A gente tem também o nosso Hugo do Nascimento Bendini, que é engenheiro agrônomo pelo Unesp, mestre em ciência da computação pela UFSCar Embrapa e doutor em sensoriamento remoto pelo INPE, com pós-doutorado na Universidade de Humboldt em Berlim, na Alemanha, e na Universidade Paul Sabatier em Toulouse, na França. Tem experiência no desenvolvimento de métodos semiautomáticos para o mapeamento da agricultura e vegetação, com foco atual em monitoramento da agricultura irrigada e estimativa de biomassa de culturas de cobertura. Contribuiu para o Atlas de Irrigação da ANA em 2021, para boletins da ANA sobre a dinâmica de pivôs e mapeamento de arroz irrigado, e atua também na coordenação técnica de projetos no INPE relacionados ao desenvolvimento de ferramentas de monitoramento da agricultura irrigada, especialmente para a ANA, um grande parceiro da ANA nos últimos trabalhos que nós publicamos. E o Anderson Ruhoff, professor da URGS, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH, da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, nas áreas de sensoriamento remoto e hidrometeorologia. Desenvolve pesquisa nas áreas de evapotranspiração, mapeamento de mudança de uso e cobertura da terra e impactos no ciclo hidrológico terrestre. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, destacando já essa diversidade de instituições, né? Desde o MAP Biomas, que é uma instituição que tem espírito público, né? Embora não seja da estrutura governamental, e que tem parcerias diversas com o poder público e com a iniciativa privada. Ao Hugo, parceiro da ANA, que está também em projetos do INPE, Anderson na universidade, atuando também em diversos projetos. Agradeço demais a presença de vocês. E vamos fazer um pouco da rodada aí, fiquem à vontade para complementar a apresentação e falar um pouco da experiência e do trabalho recente de vocês no tema do nosso Água em Pauta. Começando com você, Kênia. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite em nome do projeto MAP Biomas. Prazer estar aqui com o professor Anderson, com o Hugo, e como você comentou, já tem uma longa trajetória nessa temática, desse mapeamento no Brasil. Então, como você já comentou de início, eu trabalho no projeto MAP Biomas ali, faço parte daquela rede de instituições, então a RIMAP é uma das empresas que fazem parte ali, junto com universidades e outros institutos. Eu sou engenheira florestal de formação, acho que a minha formação é a mais diferente de todos aqui, que acho que uma das que menos trabalha com irrigação, mas eu fui sugada pela agricultura, assim, hoje em dia me considero mais agrônoma que engenheira florestal, de tanto que eu trabalho em cima disso já faz 5 anos, que é o tempo que eu estou trabalhando no MAP Biomas em si, e dentro do projeto, nós temos uma série de desafios, né? Como você comentou, o MAP Biomas é um projeto público, com uma iniciativa da sociedade civil, né, que a gente procura publicar todos os dados, todos os métodos utilizados e tentar trazer junto a academia, setor privado, setor público, todos para trabalhar em prol desse mesmo objetivo, né, que é conseguir contar a história do Brasil através dos mapas de cobertura, e a irrigação não podia ser um tema de deixar de lado, né? Hoje, a ANA estima mais ou menos 6 milhões de hectares de áreas mapeadas. É um desafio imenso para mapear essas áreas. E no MAP Biomas a gente tem cerca de aproximadamente 3 milhões de hectares mapeados, então a gente tem ali uma missão muito grande dessas áreas, metade das áreas a gente está mantendo. Não foi por falta de análises, né? A gente chegou a fazer análises com cana, café, que são áreas que, enfim, tem uma área bem grande ligada, mas existem algumas limitações de método e de dados, que acho que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que são bem relevantes a gente trazer. Mas eu convido a todos a visitar, para quem não conhece, visitar o site do projeto MAP Biomas. Tem ali o módulo de agricultura irrigada, no qual você consegue identificar, nós fazemos mapeamento de pivô central de irrigação, que, comparando os dados da ANA com os dados que nós produzimos, são dados muito próximos. Então, a gente tem aproximadamente 1,8 milhões de hectares mapeados.
E para isso nós utilizamos técnicas de Deep Learning, Machine Learning para todas as classes e o pivô central de irrigação. Então, um contexto muito forte que é o círculo, a gente consegue fazer uma boa identificação. Temos o mapeamento do arroz inundado também, principalmente na região do Rio Grande do Sul, Tocantins, Santa Catarina. Recentemente a gente conseguiu mapear arroz no Marajó. Eu fico feliz de a gente ter conseguido mapear, mas preocupada por o arroz em larga escala ter chegado nessa região também. E a gente também tem mapeamento no semiárido, na região ali da Caatinga, né, que são áreas ali, polos de irrigação bem fortes também. Mas, por enquanto, é isso. Muito obrigado, Kênia. Vou passar para o Hugo e, na sequência, o Anderson. Fecha esse bloco de experiência e trabalhos recentes. Ok, bom, muito obrigado pelo convite, Thiago. Um prazer participar desse evento. É um prazer também né, estar em contato aí com o professor Anderson, a Kênia, que são né, nomes aí de bastante expressividade aí também na área, né? E, bom, obrigado pela introdução, Thiago, do currículo, né? Eu, como você disse, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu entrei no sensoramento remoto no doutorado, né? E meu trabalho ele foi voltado para mapeamento da agricultura, né? Usando essas abordagens de séries temporais. E aí, como resultado, né, o nosso artigo, a gente teve a oportunidade de ser contactado, né, para a elaboração do Atlas da Irrigação e para adaptar, né, a metodologia que havia sido desenvolvida para entender um pouco a dinâmica da agricultura irrigada nos pivôs centrais, né. Então, a nossa trajetória nessa parceria começou nesse sentido, ainda um tanto quanto informal, né, na época. Eu trabalhava em um outro projeto como bolsista também, né, no INPE. E aí, futuramente, isso tornou né, uma parceria mais concreta, né, entre o INPE e a ANA, e eu atuo como bolsista nesse projeto, que é coordenado pela doutora Leila Fonseca, que foi minha orientadora do doutorado. Ela é especializada na área de processamento digital de imagens, né, e com ênfase nessa linha de análise de séries temporais. E aí eu apoio né, nessas atividades né, de coordenação no âmbito mais técnico, né, para estruturação né, das metodologias, desenvolvimento de protótipo, no sentido de transformar isso em produto, né, que existe uma equipe de desenvolvedores, né, que atuam conjuntamente, a gente desenvolve algumas ferramentas, né, nessa linha e tenta trazer um pouco da pesquisa também, né, embora o projeto ele tenha um viés muito mais forte no âmbito do desenvolvimento tecnológico mesmo, né. E então comecei a estruturar como uma linha de pesquisa, né, ao longo da atuação nesse projeto. Tive a oportunidade de orientar alguns alunos, né, co-orientar alguns alunos de mestrado e doutorado, e acaba que essa interação com os analistas né, técnicos da ANA, como o Thiago, promove muito essa sinergia, né, no sentido de pensar temáticas que são relevantes para a área, né. Então, avançamos em alguns pontos, né, com relação à estimativa do uso da água, né, usando dados de evapotranspiração, em combinação com essas metodologias para estimativa da dinâmica, né, e também para mapeamento do arroz irrigado, né, como a Kênia comentou, a gente tem tentado puxar um pouquinho algumas coisas nesse sentido, e aí, assim, não é uma trajetória muito longa, né, ainda estamos né, desenvolvendo, né, muitas pesquisas, mas é um projeto que tem sido bem interessante, né, tem muito essa pegada prática, né, da aplicação, porque todo o desenvolvimento é feito conjuntamente com a ANA, né, então tem uma troca muito grande, né, em relação ao que é a demanda na ponta, né, na aplicação, com o que é possível de tentar trazer com a tecnologia do sensoramento remoto, né. Então, fico feliz de poder participar dessa conversa, né, com outros pesquisadores que atuam na área também, né, e aí com o protagonismo do Thiago em trazer esse tipo de interação, de participação, que eu acho que é muito produtivo para o setor, né, tanto na pesquisa quanto aí no setor público, né, e na gestão pública, né. Então, agradeço mais uma vez o convite e vamos conversar. Perfeito, Hugo, obrigado. Professor Anderson. Tá bom. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com o Thiago, com a Kênia, com o Hugo, né, sobre esse tema tão importante aí que é a irrigação, né?
Eu sou professor, então, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? Eu trabalho na área de sensoriamento remoto e hidrometeorologia, né? Então, é o nosso grupo de pesquisas, né, no qual eu, né, coordeno, mas com outros colegas também, né? A gente desenvolve pesquisas e produtos que monitoram, por exemplo, fluxos de água, né, entre superfície e atmosfera, especialmente com base em dados de sensoriamento remoto, né? Então, uma das aplicações, por exemplo, é a utilização, né, o mapeamento das áreas irrigadas, mas a gente pode monitorar, por exemplo, também outras áreas, como áreas naturais, né, de wetlands, de áreas de florestas, índices de, por exemplo, aridez em relação a essas queimadas que estão acontecendo hoje, né? Então, basicamente, as pesquisas, elas entram nessa linha de pesquisa relacionado ao movimento da água entre a superfície e a atmosfera, né? Então é um pouquinho complexo, eu diria assim, porque a gente é uma coisa que a gente não consegue ver, né? Então a gente utiliza dados de sensores remotos, né, para fazer essas estimativas. De uma maneira geral, né, eu tenho trabalhado com isso há bastante tempo já, talvez aí há né, 10 para 15 anos, né? Eu julgo isso há bastante tempo, então peguei assim, não o primórdio, mas assim, bem o início, né, dessas atividades de mapeamento, né, desses fluxos de água por sistemas sensores, e publicamos várias pesquisas, né, nessa temática. E desde 2019, então, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, na Universidade de Nebraska, e aí tive a interação, né, o contato com muitos pesquisadores americanos, na verdade, que eram referências, né, nessa área de mapeamento de evapotranspiração. E aí tive a oportunidade de participar de um projeto chamado OpenET nos Estados Unidos, né? Então esse projeto, ele basicamente visa mapear, né, a evapotranspiração de áreas agrícolas, né, irrigadas e de sequeiro, e também de áreas naturais, né? Isso surgiu exatamente num contexto de grande dificuldade de compreensão, né, dos volumes de água disponíveis, dos volumes de água irrigados, né, utilizados na agricultura efetivamente, e dentro de um contexto em que nós tínhamos a redução na disponibilidade hídrica, né? Então, por exemplo, principalmente o oeste dos Estados Unidos teve muita redução, né, nesses, digamos assim, nesses estoques de água, o que acarretou, por exemplo, num projeto que tem como grande objetivo fazer a gestão desses recursos, né, de forma, eu diria assim, sustentável. Então, o projeto ele surgiu como uma tentativa de mapeamento da evapotranspiração numa forma sem precedentes, eu diria assim, né, quase como o Mapbiomas fez com o mapeamento do uso da terra em 30 metros para todo o Brasil, ao longo de 40 décadas, desculpem, de 40 anos, né? Não 40 décadas. E a gente está tentando fazer isso com as estimativas de evapotranspiração também. Então, isso começou nos Estados Unidos, né? Então, com altíssima resolução, que permite que a gente monitore, né, esses fluxos de água. Mas isso é uma tentativa, por exemplo, de ser digamos assim, uma ideia ganha-ganha, né, que agências reguladoras possam usar isso para monitorar o uso da água, mas também, por exemplo, produtores, né, agências não governamentais, possam usar isso para melhorar, né, por exemplo, o uso da água na agricultura e produzir mais com menor quantidade de água, né, então de forma que tenha uma produção maior e custos menores, né? E como, por exemplo, esses processos eles são bastante assim, eles consomem muito do ponto de vista da computação, né? Esse projeto ele iniciou nos Estados Unidos, né, em 2017, 18, quando foi gestado até agora, né? E aí em 2024 nós começamos uma parceria que eu entendo que é inédita, né?
que é uma parceria entre o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, a Agência Nacional de Águas, né, e várias instituições internacionais, como a NASA, com o suporte do Google, universidades americanas. A gente está trazendo esse projeto para o Brasil. Então, a ideia é que em 2024, né, começamos com esse mapeamento das áreas irrigadas, e nos próximos 4 anos a gente tenha desenvolvimentos, né, para o Brasil, em termos de modelagem da evapotranspiração, e que a gente, então, possa disponibilizar um catálogo de dados, né, talvez, né, para 5 anos, 10 anos, num primeiro momento, e produzindo esse conjunto de dados conforme, né, a gente vai avançando em termos de processamento. Então, basicamente, o que eu estou fazendo hoje é isso, né, de trabalhar nesse projeto que a gente chamou de OpenIT Brasil, exatamente porque estamos mapeando, e aí é um projeto que visa, né, utilizar múltiplos modelos, né, utilizando computação em nuvem e bases meteorológicas que são o estado da arte. Então é um projeto, eu diria assim, complexo, mas ele é bastante motivador, porque, na verdade, a gente vai ter um panorama, eu diria assim, fantástico para a disponibilidade hídrica no Brasil numa escala que vai ser sem precedentes, né? Então, a ideia é que a gente use isso para monitorar o uso da água, mas entender a disponibilidade hídrica ao longo do tempo, e, da mesma forma, né, que é feito nos Estados Unidos, a gente tenha uma condição de ganha-ganha, ou seja, que a gente possa produzir mais em termos de agricultura, gastando menos energia, né, e utilizando de forma mais sustentável os nossos recursos, né? Então, isso é o que eu estou fazendo hoje, e essa é um pouquinho da colaboração que eu posso apresentar aqui para vocês. Muito legal, Anderson. Acho que da fala de vocês três, uma das questões que fica para a gente pensar é essa escala da pesquisa e a escala de produtos operacionais, né? Porque a gente tem tempos diferentes para esses dois mundos, né? E eu acho que vocês e a gente também na Agência Nacional de Águas tenta ter um pé em cada lado, né? A gente está ao mesmo tempo que a gente precisa de produtos operacionais de forma urgente, porque a tomada de decisão não espera um projeto de pesquisa e não espera um estudo ficar pronto ao longo de vários anos. A tomada de decisão, ela é feita com a melhor informação disponível hoje, e do outro lado você tem um tempo de pesquisa que muitas vezes ele precisa de uma maturação, precisa de um desenvolvimento, precisa de uma discussão com os pares que muitas vezes demora mais, mas que também é necessária, né? Então, são dois mundos bem legais aqui para a gente pensar até nessas questões que a gente vai discutir um pouco mais agora, né? Exatamente. Então, questões para a gente começar, né? Então, voltando aqui para a nossa agenda, a gente vai focar agora um pouquinho na primeira questão, né? Quais são os gargalos, dificuldades atuais para avançar no mapeamento da agricultura irrigada? Seja a vertente de uso da água, a vertente de áreas irrigadas e outros indicadores que a gente tem para buscar, né? E para caracterizar a agricultura irrigada, né? Então, a gente vai começar nessa primeira questão com o Hugo, e aí o Hugo passa a bola para o Anderson e a gente fecha com a Kênia aqui o bloco da primeira pergunta. Hugo. E só um detalhe, acho que aqui a gente também tem vertentes diferentes, né? Porque a gente tem a questão mais técnica, ou seja, eu tenho limitações em sensores, tenho limitações em disponibilidade de dados, temporalidade, né? Acho que todo mundo vai explorar um pouco isso. Mas a gente tem também questões institucionais, né? Falta de pessoal, capacidades instaladas, fuga de cérebros, ou seja, tentem falar um pouquinho desses dois lados, né? Um lado mais técnico em si e um lado um pouco institucional, né? Das dificuldades do dia a dia, de pessoal, dinheiro, e a gente tenta cobrir um pouquinho desses dois lados. Hugo. Bom, acho que com relação aos gargalos, né, tem muito que pode ser desenvolvido nesse sentido, né? Assim, a literatura, em termos de mapeamento, né, a gente está falando aí vamos fazer um recorte para o sensoramento remoto, né, mapeamento usando dados de sensoramento remoto, né. Essa literatura, ela não é tão recente, né, já existe algum desenvolvimento já antigo, né, principalmente em áreas de semiárido, áreas, né, de ambiente árido, onde isso já vem com o desenvolvimento anterior, né, e a evolução, ela segue a evolução tecnológica, né, então, à medida que houve essa disponibilidade maior de imagens, né, de emissões
espaciais, disponibilizando imagens, acervos de imagem gratuitamente, todo o desenvolvimento no sentido de disponibilizar o dado pronto para análise, né, o conceito de cubo de dados, trabalhar com série temporal. Né, então, tudo isso foi parte de uma evolução tecnológica que trouxe um avanço também nos métodos, né, para o mapeamento da agricultura irrigada. Né, mas muito que a gente vê, né, vai no sentido de tentar estressar um pouco esse contraste entre né, o vigor vegetativo fora e durante o período seco, né, e em condição, né, de ambiente seco e irrigado, né. E o que a gente vê de necessidade, assim, né, que falta são trabalhos de campo, né, para a gente conseguir ter essa informação mais acurada, né, de quando que está sendo irrigado, em que momento que está sendo irrigado, qual a área que está sendo irrigado, né, porque muitos dos trabalhos, eles vão sendo desenvolvidos com poucos dados de campo, né, com inferências ali, às vezes, definindo um protocolo baseado nessa estratégia, né, de olhar para um período seco, baseado em dados de precipitação, por exemplo, e tentar olhar esse contraste, né, da área irrigada com a área não irrigada, né, mas a gente vê que, né, que existe, né, necessidade de ter trabalhos de campo, né, para ter essa informação mais acurada, né. Então, acho que um primeiro gargalo que eu visualizo, assim, baseado nessa recente experiência, né, com o mapeamento da agricultura irrigada, é isso, né. A gente sabe que nesses projetos é difícil, né, ter um recurso amplo, né, que cubra também né, trabalhos de campo, né. É difícil também em função, né, do que relatam os parceiros da ANA, também da própria disponibilidade do produtor, né, de ceder informação, né, de permitir o acesso à propriedade, que existe sempre essa preocupação, né, com a fiscalização. Né, então, eu vejo né, que esse seria um ponto importante a se avançar, né. O que a gente vê de outros trabalhos que são desenvolvidos em outros países, eles validam muito esses mapeamentos com base na área declarada, né, nas pesquisas dos órgãos estatísticos, né, área municipal, e calibra-se, né, a área, né, e ajusta-se limiares para tentar atingir ali o limiar ótimo que permita definir né, a área irrigada, né. Então, acredito que com trabalhos mais estruturados, né, de campo, levando em conta as particularidades aqui do nosso ambiente no Brasil, né, das diferentes regiões, diferentes práticas, acho que isso poderia trazer um avanço grande, né, e obviamente isso envolve aí, né, a possibilidade de ter projetos maiores, né, projetos envolvendo parcerias maiores que permitam, viabilizem, né, financeiramente o desenvolvimento de trabalhos de campo, né. Então, isso seria um primeiro ponto, na minha visão. Obviamente, com relação a sensores, né, e como eu falei, né, que a gente vê, né, que a evolução dos métodos, ela acompanha a evolução dos sensores, né, a evolução tecnológica na área, né, então, basicamente, a gente tem sensores ópticos e sensores, né, sensores passivos, né, e ativos, e esses sensores, né, ópticos que acaba sendo que a gente tem maior disponibilidade de dado, né, então muito vai se desenvolvendo usando, né, os sensores ópticos, né, e o sensor ativo tem toda essa dificuldade, né, de processar, né, eu mesmo não tenho a especialidade com radar, né, mas a gente sabe que tem um potencial grande, né, para ser utilizado, mas em função dessa complexidade, né, do uso do dado, também de alguns sensores, né, ainda não terem resoluções espaciais adequadas, né, para contemplar a escala, né, de mapeamento que muitas vezes envolve propriedades menores, né, ainda mais com um foco, pelo menos do trabalho que a gente tem desenvolvido, tenha sido no semiárido, né, atualmente envolve uma escala de mapeamento mais detalhada, né, então alguns testes que a gente desenvolveu usando, né, alguns dados, por exemplo, em banda L, não foram tão satisfatórios, né, então acaba que a gente se mantém muito utilizando o dado óptico, né, mas existe, né, oportunidade de se avançar utilizando os novos sensores e também existem missões, né, que estão em desenvolvimento, né, que vão trazer esse tipo de dado com uma resolução temporal maior, com uma melhor resolução espacial também, permitindo avançar também na utilização desses sensores, né, tem missões como a missão Trishna, por exemplo, na França, em parceria com a Índia, que, né, promete aí entregar um dado com resolução temporal de até 3 dias, né, de dado termal, né, com uma resolução espacial adequada, né, então a gente vê aí uma tendência com o desenvolvimento de novos sensores de melhorar, né, a disponibilidade de dados para avançar nos métodos, né.
Então, acho que, embora seja um gargalo, né, a disponibilidade de dados, né, de sensores mais adequados, a gente vê uma tendência de avanço, né, nesse sentido. E do ponto de vista de vertente institucional, para mim, né, eu talvez não seja o meu lugar de fala nesse momento para comentar. Como eu falei inicialmente, eu sou bolsista do projeto, né, eu aqui não respondo pela instituição, né, o projeto ele é coordenado pela doutora Leila, mas, assim, do meu ponto de vista como bolsista, a gente sabe, né, que existem, né, limitações orçamentárias, muitas vezes para ter aprovação de um projeto com um número de bolsas razoável, né, e com valores também que sejam atrativos hoje para o profissional que está se formando com perfil de mestrado, doutorado, nessa área, né, de censuramento remoto e com né, esse viés da ciência de dados também, que é um profissional que já vem, né, com essa capacidade, né, de programação. A disputa com o mercado, né, acaba sendo um pouco, muitas vezes, difícil, né, porque é muito mais promissor para o recém-formado, né, às vezes uma oportunidade de trabalhar no mercado do que continuar num trabalho de pesquisa, muitas vezes com dificuldade com bolsas, etc., né, então, da mesma forma, existe o que o Thiago comentou, né, da fuga de cérebros, né, profissionais mais sêniores, né, mais qualificados, né, nessa fase de pós-doc, muitas vezes eles têm oportunidades muito promissoras também, né, fora do país, em pós-docs, né, então, acho que, né, talvez, né, minimamente comentando nesse aspecto da vertente institucional, falta de pessoal, especificamente, talvez, né, oportunidades, né, mais oportunidades nesse sentido, né, engajamento das instituições para construção de projetos temáticos, projetos maiores, para viabilizar, né, uma equipe maior, né, uma equipe com mais capacidade para avançar, né, mais nessas pesquisas aí, né, e fazer parcerias, etc. Então, o que eu vejo, assim, a princípio, né, de forma um pouco, né, fazendo uma síntese, do ponto de vista dos gargalos, seria mais ou menos isso, assim, para iniciar a discussão. Muito legal. Essa questão da formação e depois da fixação dos profissionais em uma área tão específica como é o censuramento remoto é realmente um desafio aí dos que você destacou bastante importante, né? E vou passar para o Anderson seguir nessa discussão aí dos gargalos e dificuldades. Ativa o seu microfone, Anderson. Foi mal, gente. Tranquilo. Eu ia dizer, os gargalos que o Hugo comentou, né, eles, de uma certa maneira, eles acabam afetando a nossa atividade também, né? Então, se eu, digamos assim, pensar do ponto de vista de mapeamento do uso da água, né, na forma como os modelos eles ocorrem hoje, né, são utilizados hoje, a gente, de fato, não precisa saber especificamente o que acontece numa certa área, como uma agricultura de sequeiro ou uma área irrigada, né? Mas, óbvio, quando a gente quer fazer análises específicas, né, de quanta água foi usada em determinadas áreas, a gente precisa ter o mapeamento dessas áreas, né? Então esse é de fato, um gargalo que acaba refletindo um pouco no nosso trabalho. E pensando, por exemplo, no mapeamento do uso da água numa escala, por exemplo, continental, né, como o Brasil, vai ser fundamental que a gente tenha mapas de grande qualidade das áreas irrigadas, né, e de fato a gente já trabalhou com isso também aqui, e não é algo, né, do ponto de vista operacional, fácil de ser feito, né. Mas, por exemplo, do ponto de vista do, né, projeto OpenIT Brasil e do mapeamento da evapotranspiração dessas áreas, né, um dos grandes problemas, por exemplo, é que eles são computacionalmente muito intensivos, né? Então a gente tem uma demanda muito grande de computação, né? Tanto que um projeto como o OpenIT, que saiu nos Estados Unidos, né, ele começou muito recentemente. Então nós tínhamos os modelos, né, já com bastante avanço, eu diria assim, científico, né? Já tinha aí 20 anos, 15 anos de desenvolvimento do ponto de vista científico, mas eles eram basicamente impraticáveis de serem rodados em grandes áreas numa resolução como a gente está fazendo hoje, né? E aí, quando nós temos, por exemplo, popularização, né, de plataformas de computação em nuvem, isso se tornou muito mais fácil e muito mais rápido. Ainda assim é demorado, né? Então a gente está trabalhando, na verdade, com um horizonte
de 4 anos, basicamente, nesse projeto, né, em parceria com a ANA e com o OpenIT nos Estados Unidos, exatamente porque, né, porque a gente utiliza, né, nos Estados Unidos 6 modelos, né, no Brasil a gente planeja utilizar 6 modelos também, né, e esses 6 modelos, eles vão fazer exatamente a mesma coisa, né, mapear a evapotranspiração em todas as áreas da superfície. Só que a forma como eles fazem isso é diferente, né? Então, internamente, eles funcionam diferente. Então, quando eu uso, por exemplo, 6 modelos, eu vou ter uma faixa de dispersão entre esses modelos. Então, isso permite, por exemplo, que eu tenha uma análise de incerteza, né? Então, em locais, por exemplo, que 6 modelos concordam, né, eu posso ter uma confiança maior, né, nessas estimativas, né, para seja o uso que for. Quando a gente tem, por exemplo, maiores divergências, né, então eu posso entender também, opa, tem alguma coisa aqui que, né, não está muito bem explicada, né, então essas áreas, elas existem também, então os modelos em muitas áreas, muitos períodos, eles acabam divergindo consideravelmente, isso amplifica, né, ou aumenta a minha faixa de incerteza. Isso é porque, basicamente, os modelos eles assumem, né, parâmetros, eles assumem hipóteses, condições diferentes que, muitas vezes, elas têm validade restrita. Então, quando a gente aplica isso, por exemplo, numa escala continental, né, seja, por exemplo, Estados Unidos ou Brasil, América do Sul, os resultados também que existe, digamos assim, um nível de incerteza, né? Então, para o nosso ponto de vista, a gente precisa avançar em relação a essas incertezas. Se a gente não consegue minimizar elas, ainda assim eu posso saber onde tem incertezas e lidar de uma forma mais adequada com essa informação, né? E eu diria também que outros gargalos existem, né? Então é muito difícil, por exemplo, operacionalizar, né? O Thiago falou em diferenças, por exemplo, né, entre a questão científica e operacional, né? Então muitas vezes a gente avança do ponto de vista científico, né, consegue fazer ciência, mas demora bastante tempo para fazer a operacionalização disso, né? Então, a gente demanda, por exemplo, muitos arranjos institucionais, então parcerias, né, com instituições nacionais, como a ANA, parcerias com universidades, né, com empresas de tecnologia, por exemplo, como o Google, né, que tem uma parceria importante, porque é através deles que a gente faz a questão do processamento em nuvem, né, instituições internacionais. Então, esses arranjos, eles são difíceis, eles levam tempo, né, de serem, né, efetivados, eu diria assim, mas, de uma maneira geral, eu vejo que é um caminho que vale a pena, né, sairmos desse nível de pesquisa e entrando no nível de operacionalização, porque os resultados que a gente consegue, né, seja no mapeamento específico de áreas irrigadas ou, né, no mapeamento do uso da água dessas áreas, é bastante promissor para os próximos anos. Então, as tecnologias, elas permitem que a gente avance, né, e de uma forma geral a gente consegue fazer hoje, né, muito mais em termos de processamento do que há 5 ou 10 anos atrás. Então, acho que os gargalos, eles, né, também a gente consegue superar, seja do ponto de vista científico, né, tecnológico ou operacional. Muito legal, Anderson. E Kênia, aí no MAP Biomas e na iniciativa privada, como você enxerga os gargalos, os desafios, o que você traz também a mais para a gente aí com relação ao que o Hugo e o Anderson destacaram? Então, gente, eu vou tentar não me sobrepor com o que já foi falado, esse eu vou te falar por último, que aí os mais importantes, assim, meio que já foi respondido, mas o que já foi falado aqui, eu concordo, assim, embaixo, assim, a gente vive algumas dores, principalmente voltadas a colocar modelos em produção, como o professor Anderson comentou, é um desafio e tanto, porque o Mapiomas, basicamente, a gente faz tudo em produção já. Claro que existe muita fase de pesquisa antes,
Mas, enfim, às vezes não dá tempo para publicar um artigo científico, porque a gente precisa já deixar ele na plataforma e depois tem que sentar para escrever. Então, é uma dinâmica um pouco diferente que a gente vive aqui, desse lado. Mas eu vou passar um pouquinho sobre os tópicos que foram os principais levantados aqui, que para mim são grandes desafios. Aqui no Mapiomas, a gente trabalha muito com inteligência artificial, processamento em nuvem, toda essa infraestrutura, também temos parceria com a Google, então toda essa infraestrutura que o professor Anderson comentou. E eu costumo dizer, meio repetitivo sempre falar isso, mas se a gente for parar para pensar, todos os dias existem modelos novos lançados de inteligência artificial. O principal gargalo para a gente utilizar, ao meu ver, aqui do lado onde eu estou, são dados. A gente tem pouquíssimos dados de campo, a gente tem pouquíssimos dados confiáveis, e no caso da agricultura irrigada, é um desafio um pouquinho maior, porque existe a temporalidade do dado. Uma coisa é você enxergar a agricultura no momento que ela está sendo irrigada, outra coisa é quando a irrigação não está ativa, né? São respostas diferentes que a gente acaba tendo ali. Por exemplo, um pivô central de irrigação, ele é um formato circular. Ok, beleza, mas quando ele está ligado e quando ele não está ligado? Isso foi um aprendizado que o Thiago trouxe para mim numa conversa que a gente teve, e que eu guardei para mim, né, durante muito tempo. Então, e além disso, a agricultura do Brasil é muito diversa. A gente tem agriculturas anuais, a gente tem agricultura semi-perene, a gente tem agricultura perene, a gente tem irrigação em todas elas. Então, quando identificar que a irrigação está ocorrendo naquele tipo de cultivo perene, por exemplo, no café, ou no semi-perene, numa cana. Então, são desafios, assim, muito grandes, que acredito que está na próxima pergunta, os potenciais, então eu não vou falar nada sobre isso agora, mas só trazendo um pouco desses grandes desafios que a gente tem, né, aqui do lado do mapeamento e tentar colocar isso tudo em produção. Uma outra coisa, de fato, é essa questão dos sensores, a temporalidade que a gente tem. Hoje a gente tem o Landsat, Sentinel, excelente, tem Sentinel, o radar, mas ainda assim a gente tem a questão ali das nuvens, a gente tem a irrigação acontecer naquele período específico, naquele dia específico, e não tem uma imagem que está representando isso. E se tem a imagem, a gente não tem um dado de campo, porque a gente, quando trabalha com modelo supervisionado, a gente precisa combinar os dois, né? Então, claro, hoje a gente está evoluindo para novas técnicas e novas metodologias para tentar superar um pouquinho isso, mas dados eu acho que é o principal gargalo que a gente tem hoje em dia. Tem a capacidade computacional também, que é extremamente importante, apesar de hoje a gente ter o advento ali da programação em nuvem, né, do processamento em nuvem, que possibilita processar grande conjunto de dados, às vezes é um ambiente muito isolado, então a gente não tem a flexibilidade de usar outros modelos ou outras técnicas disponíveis fora desse ambiente controlado, né, que é esse ambiente específico de processamento. Existe o Google, existe a Microsoft, existe a AWS, existem vários ambientes ali, e cada uma delas tem um ambiente de processamento que, se não é isolado, é muito caro para ser utilizado, porque tem essa questão também. Financeiramente, o desenvolvimento de pesquisa para isso, ele não é muito acessível, porque a gente precisa a gente tem que pagar em dólar, muitas vezes, para ter acesso a uma boa máquina. Então, são vários fatores, assim, que vão formando isso, mas eu acho que a gente está num caminho muito bom. A gente desenvolveu muita coisa, nós somos muito criativos em também resolver problemas, então, o próprio Mapiomas é uma prova disso. Uma coisa que eu vou comentar também, que eu acho que é mais da minha parte, que é essa questão dos profissionais, né? Questão de recursos, setor privado. Felizmente, assim, ou infelizmente, na verdade, o setor privado, às vezes, quando tem e eu não estou falando aqui, mas falando como empresa em si, né? Geralmente também um cliente envolvido numa certa pesquisa, eu preciso saber a quantidade de pivô que tem no Brasil, porque, sei lá, eu vendo equipamento, preciso identificar onde é que investimento dessa empresa para tirar esse desenvolvimento desse projeto. Então, é uma coisa.
Thomas em si, ele tem outros investimentos, né, são financiamentos externos que não são vinculados ao governo, então a gente tem uma certa autonomia nisso. E também a capacidade que a gente tem, né, nossa rede de instituições. Então, hoje, por mais que eu tenha uma empresa, eu tenho contatos com o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, eu tenho contatos com o pessoal de Feira de Santana, com outras empresas, então a gente meio que trabalha junto de uma forma colaborativa dentro do projeto para desenvolver uma tecnologia que vai beneficiar o projeto em si. Então, aqui eu entendo que a gente está num ambiente isolado, que é uma rede que foi criada com esse intuito, que não é todo mundo que consegue ter esse acesso fora as parcerias. Em relação à mão de obra, eu já presenciei não, eu participei ativamente do treinamento de várias pessoas, inclusive quando eu trabalhava como coordenadora de equipe, a gente abria processo de seleção e é um profissional muito difícil de encontrar, esse profissional formado, assim, pronto. Por exemplo, o Hugo, ele é agrônomo e tem mestrado em ciência da computação. Então, ele deve ter o conhecimento, a intersecção desses dois é o que a gente precisa, por exemplo. Que profissionais hoje prontos no mercado, saindo da faculdade, a gente tem com essa formação dupla, com essa intersecção? Então, muitas vezes a gente tinha que se deparar, tá, mas a gente precisa de alguém especialista em assessoramento remoto ou especialista em ciência da computação. Beleza, qual a gente vai treinar, né? Porque se a gente, muitas vezes a gente vai, vamos pegar um especialista em ciência da computação e ensinar para ele assessoramento remoto. Então, assim, e aí muitas vezes a gente treinava essa pessoa e aí, beleza, conseguia uma vaga melhor e ia embora, assim, acontece, é do jogo também, da empresa privada, e que bom que ele conseguiu uma vaga melhor. Então, são alguns desafios, assim, que a gente enfrenta, que, enfim, todos eu acho que convergem para o que já foi falado aqui, mas só complementando um pouquinho mais do lado que eu estou vendo as coisas acontecerem. Muito legal, Kênia. Acho que essa parte de desafios era, de fato, assim, a mais motivadora e maior que a gente tinha para resumir e colocar aqui, né? Vocês trouxeram uma série de pontos interessantes. Vocês já mencionaram um pouco, mas agora no nosso item B, queria que vocês complementassem mais rapidamente, assim, quais são os produtos ou iniciativas que estão com disponibilidade operacional ou que estão prometidos para serem lançados aí nesse ano e no ano de 2025, ou que foram lançados bem recentemente, que vocês acreditam que aceleram a identificação de áreas irrigadas, são potenciais de desenvolvimento e de superação de alguns dos gargalos colocados também, né? Ou seja, temos novidades em sensores, em aumento de temporalidade, em novos produtos, talvez produtos que já existiam, mas eles não estavam em catálogos e a gente tem perspectiva de ter eles em catálogos. O que vocês conseguem trazer aí de novidades para o público e que vocês enxergam como potenciais aí no curto prazo para a gente conseguir superar alguns desses desafios? Vou começar pelo Anderson. Bom, assim, vencidos, né, algumas questões, como a Kênia e o Hugo falaram, né, em relação a gargalos, sobre profissionais, né, contratação de profissionais extremamente, né, qualificados em áreas muito específicas, sobre disponibilidade de dados, né. A gente precisa avançar também, né, do ponto de vista operacional, né, e de fato a gente tem, né, digamos assim, algumas limitações ainda, né, exatamente porque são mapeamentos difíceis de serem executados, são difíceis porque, né, demandam bastante processamento, né, as áreas irrigadas são distintas em múltiplas partes do Brasil, tem a situação que a Kênia falou, né, em termos de diferenças, né, entre período irrigado e não irrigado, a gente precisa de uma quantidade considerável de dados. E, de fato, a análise desses dados é difícil de ser realizada porque é um conjunto muito grande, né, de conjunto de dados que está disponível para a gente treinar os modelos, né, mas muitas vezes a gente tem carência de dados observados que a gente possa utilizar, né, tanto para calibrar, validar. Mas eu diria assim que, vencidos esses gargalos,
para os próximos anos, a gente pode esperar, né, produtos que vão se tornar operacionais, né? Então, a partir do momento que a gente tem, por exemplo, bases nacionais, né, como mapeamento de pivôs ou de áreas irrigadas, a gente consegue, por exemplo, focar especificamente em produzir, né, mapas de evapotranspiração numa escala, por exemplo, mensal, de 30 metros, né, nessas áreas específicas. Então, eu creio que vencido esses gargalos, a gente consegue avançar rapidamente, né, na produção de dados para a operacionalização dessas informações. Ainda vejo que faltam alguns anos para isso, né, mas do ponto de vista, eu diria assim, de operacionalização, a gente está num setor, por exemplo, que eu vejo assim que bom, se eu quero fazer, né, um produto operacional, eu também preciso me manter do ponto de vista tecnológico bem na ponta, né? Porque a todo momento surgem novos produtos, né? A Kênia falou, surgem novos modelos, surgem novas bases de dados, né? Então, por exemplo, a gente está dentro de mapeamento de áreas irrigadas, né? Gerando essas bases, mas agora, há pouco tempo, já foram lançados constelações e sistemas sensores que vão gerar novas informações termais. Então, quando a gente gerar uma base de dados operacional, eu já vou ter um conjunto novo de informações que eu vou ter que trabalhar do ponto de vista científico e tecnológico para conseguir adaptar isso, né, de ajustar esses modelos novamente e produzir. Então, na verdade, a gente está numa interface, né, que é de inovação e faz parte. Então, eu acho que o Mapa Biomas, pelo que a Kênia falou, né, no comentário anterior, é lá, a gente está produzindo as bases, né, deixando disponível e também fazendo essas validações. Então, isso ocorre de fato porque é, né, um setor de grande inovação, né? E eu assim, espero que na parte de evapotranspiração, né, de mapeamento do uso da água, não só nas áreas irrigadas, mas em toda a superfície brasileira, a gente também atinja esse nível operacional, né, de inovação nos próximos anos. Então, o que acontece muitas vezes quando a gente tem um conjunto de dados, né, por exemplo, dados termais de melhor resolução, eles não são usados muito rapidamente, porque normalmente as bases eles são períodos curtos, né? Então a gente precisa de períodos temporais mais longos, uma cobertura maior, exatamente para fazer o treinamento desses modelos, gerar bases mais consistentes. Então existe um certo tempo, eu diria assim, de maturidade em relação a novas bases de dados, mas que é natural, né? Mas isso, o que eu percebo assim é que isso está se acelerando cada vez mais, né, nos últimos anos, porque de fato a gente tem, né, do ponto de vista termal, eu diria assim que é um grande indicador, né, especialmente da quantidade de água ou da água disponível na superfície, né, que vai permitir que a gente avance, né? Então assim, vai ter um número maior de imagens disponíveis num menor intervalo de tempo, numa maior resolução espacial, que a gente vai poder gerar informações cada vez mais detalhadas, né? Então essas inovações, por exemplo, elas poderiam, né, elas vão com certeza superar limitações que nós temos hoje ou nos últimos anos, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista termal, né, com dados do Landsat 8, hoje nós temos, né, 2 Landsats em órbita ao mesmo tempo, o 8 e o 9. Então, basicamente, a cada 8 dias nós temos imagens, né? E então quer dizer que o período recente ele já tem muito mais informações do que há 3, 4 anos atrás, quando só tinha um. E se a gente voltar um pouco mais no tempo, era mais difícil de ter essas informações. Então, assim, simulações, né, reconstruções de cenários pretéritos, eles são possíveis, mas obviamente, pela limitação nos dados disponíveis, eles têm incertezas maiores, mas eu assim, entendo que a gente está num momento bastante propício para avançar, né, nessa área de mapeamento de áreas irrigadas, uso da água, né, evapotranspiração, exatamente porque a gente tem previsto para os próximos anos, né, lançamento de uma quantidade muito grande de sistemas sensores e que vão permitir que a gente consiga detalhar mais ainda essa questão, né, temporal e espacial
né? Então supera a questão de cobertura de nuvens, muitas vezes ausência de imagens, né, por longos períodos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é comum, né, a gente muitas vezes ter uma imagem por mês, né, ou mais do que isso, eventualmente. Então, isso dificulta muito o mapeamento, especialmente mapeamentos que são dinâmicos no tempo, como o uso da água, né? Mas vejo que a gente está entrando numa fase bastante promissora, assim, para os próximos anos. Muito legal, Anderson. Kenny, os desafios que vocês têm enfrentado aí, essas perspectivas, o que você destaca para a gente? Então, enquanto o Anderson estava comentando, estava pensando que quando eu não sou tão velha assim, né, mas eu lembro que quando eu estudei censuramento remoto na faculdade, eu estudei, você tinha que baixar a imagem, você tinha que corrigir geometricamente a imagem, não que você não precise fazer hoje em dia, é super importante saber como fazer, né, mas quando a gente passa para hoje, que uma coisa que a gente demorava uma semana para fazer, hoje você faz em 10 minutos, se você souber programar razoavelmente, né, e tal, saber usar esses processamentos em nuvem, é fantástico, assim. Então, a gente não sabe o que está esperando a gente, o que o futuro está reservando para a gente, esses avanços da tecnologia. Né, mas é a mesma coisa, eu lembro que a minha professora falava, a imagem do Landsat você tinha que pegar no disquete, você tinha que comprar a imagem lá, não sei o que, para fazer uma cena para fazer uma análise, tá? Isso era o doutorado dela, coisa impressionante. Hoje em dia você tem acesso a 1 milhão de imagens, assim, numa linha de código. Então, é uma coisa, assim, surpreendente. Então, eu acho que uma coisa é esse avanço tecnológico que possibilitou, inclusive, a criação, a viabilização do próprio projeto da Piomas, fazer o mapa de uso e cobertura e vários outros mapas todos os anos. A gente atualiza, a gente lançou desde 85 a 2023, 39 anos. A gente não lança só o último mapa, a gente reprocessa tudo. Então, eu estava fazendo as contas, só nós que mapeamos a agricultura, são mais de 400 mapas produzidos por ano. Então, é muita coisa, e o Brasil inteiro. Então, a gente tem hoje em dia essa capacidade computacional. Eu comentei um pouco da limitação de acessibilidade, mas tem iniciativas ali que para estudantes, né, abre também para uso gratuito, então, o que é super importante, porque os profissionais que talvez hoje a gente procure e a gente precise treinar, porque a gente está vivendo essa época que, de fato, que tem muita coisa acontecendo, daqui, talvez, a 5 anos, não seja tão raro encontrar como é hoje, né? Porque existe esse acesso, existe esse conhecimento, e os projetos que estão aí em andamento possibilitam também o surgimento desses profissionais, né? Então, eu acho que é um ponto muito relevante. Um outro ponto também tecnológico, que é a evolução dos sensores, né? A gente tinha o Landsat ali, que tinha um pouco as bandas, resolução 60, já está com 30, com um pouco mais de banda, tem o Sentinela, que já está com mais banda, que já tem uma resolução temporal e espacial, né, um pouco melhor, e a gente vai ter sensores multiespectrais, o Landsat também vai lançar um daqui a pouco, vai ter o Sentinel, eu acho que é o CarbonSat, eu acho que também é da ESA, que, enfim, é para mensuração de carbono, mas também são coisas assim que a gente não imaginava alguns anos atrás. Né? Então, e eu acho que eu estou louca para pegar uma imagem de sensor multiespectral para ver o que dá para a gente fazer com ela. Porque, de fato, eu acho que é uma saída muito viável, assim, uma alternativa muito viável para a gente que já trabalha com sensoramento remoto há alguns anos. Deixa eu ver, eu acho que esses são os pontos principais, assim. Infelizmente, tem um ponto que eu falo infelizmente porque a preocupação com mudanças climáticas está se tornando um tema muito recorrente. E eu trago isso que, infelizmente, é um potencial porque é necessário conhecimento maior sobre as nossas áreas, né? Sobre o que tem no Brasil, sobre a agricultura irrigada, sobre o que ainda dá para irrigar. Então,
Eu acho que, infelizmente, eu coloco infelizmente porque a gente está vivendo momentos com extremos e tudo mais, mas isso meio que também traz essa preocupação à tona, vejo como um potencial de investimento para essa área também, em curto prazo até. Então, acho que os principais potenciais são ligados à tecnologia e acesso e esse momento que a gente está vivendo, né? O planeta como um todo. Essa é a minha contribuição para essa parte. Legal, Kênia. Obrigado. Hugo, fecha para a gente esse bloco sobre as perspectivas. Bom, acho que, né, no fechamento, acho que, né, tentando pegar o gancho do que o professor Anderson e a Kênia comentaram, né, sem ser repetitivo, como a Kênia mencionou, mas, assim, acho que em termos de sensores, né, bom, primeiro acho que eu queria retomar um ponto que a Kênia levantou no final, que era o que eu tinha pensado quando, né, pensei um pouquinho no tema, que, de fato, né, acho que vivemos tempos de desafios importantes, né, com relação à crise climática, né, e isso releva muito a importância, né, do desenvolvimento desse setor, né, tanto das agências quanto das instituições de pesquisa para desenvolvimento de metodologias, enfim, para o monitoramento, né, e também economicamente, né, que eu acho que, por mais que exista um risco, né, nesse sentido, que afeta a produção de alimento, né, que é algo que é determinante, né, para nós como sociedade, existe um potencial também, né, de desenvolvimento de todo um setor, né, de tecnologia, né, que vem junto. Então, acho que isso releva muito a importância, né, do tema e, com certeza, promove também avanços aí tecnológicos, né, desenvolvimento de novas missões. Acho que está todo mundo pensando nisso, né, e aí dentro do que o professor Anderson comentou em termos de sensores, né, acho que eu comentei superficialmente no início, mas existe essa missão Trishna, né, que é em parceria do CNES, né, na França, com o Instituto de Pesquisa da Índia, e que vai entregar, né, um dado a cada 3 dias, com acho que uns 50 metros, se eu não me engano, de resolução espacial, de dado termal, né, então acho que isso é uma grande revolução também, né, que vai trazer, viabilizar, né, o desenvolvimento de muitos métodos, não só para mapeamento, mas para monitoramento, né, que eu acho que são duas vertentes diferentes, né, quando a gente fala em mapeamento, a gente está falando de algo mais estático, né, que a gente olha, né, para uma dinâmica anual, assim, né, ao longo dos anos, mas o monitoramento, ele requer você identificar ali um evento de irrigação, né, e isso releva a importância, né, de ter esses dados mais prontamente disponíveis e com uma resolução temporal maior, né. Então, acho que tem, né, avanço nesse sentido, né, integração do Landsat 8 com o 9, certamente, né, então acho que estamos, né, em tempos de vacas gordas, assim, né, para o sensoramento remoto, né, e também no setor privado, né, acho que tem desenvolvimento de constelações de nanosatélites que vem evoluindo cada vez mais também, né, para entregar, né, dados termais, dados hiperespectrais, né, e que ajudam, né, acho que existe, né, os dois lados, né, o lado da pesquisa e desenvolvimento, mas também o lado do setor privado, gerando produtos de mais alto nível, né, que se aproveitam, né, das pesquisas que são desenvolvidas para avançar no tema, também para trazer um dado mais refinado, né, com uma escala maior, mais refinada, né, que isso possa ser usado diretamente pelo produtor, né, uma escala de talhão, né, de propriedade rural mesmo, né. Então, acho que nesse sentido das missões é algo que eu acho importante trazer. E do ponto de vista de operacionalização, né, eu acho que o Map Biomas, ele sem dúvida, ele foi um protagonista, né, disso no Brasil, de trazer dado em larga escala, né, trabalhar com cubos de dados para mapeamentos, né, em larga escala, né, anualmente, né, acho que isso foi realmente, do meu ponto de vista, né, uma revolução mesmo, né, no sentido do mapeamento do uso da terra. Mas assim, eu vejo também que existem desenvolvimentos nesse sentido que para ajudar a avançar nessa operacionalização desses métodos, né, com tecnologia nacional, né, também, né, a gente, né, no projeto, inicialmente a gente teve, né, uma das metas era mapear áreas irrigadas no semiárido, e para isso requeria a gente desenvolver cubos de dados para mapear essas áreas, né, então a gente desenvolveu uma metodologia própria, usando o Earth Engine, né, e assim como o Map Biomas, mas muito porque a gente entendia a necessidade de ter um dado com uma frequência maior, né, então no Earth Engine a gente tinha essa capacidade de criar mosaicos com uma temporalidade maior, né, mas o INPE, ele vem desenvolvendo, né, um programa
chamado Brasil Data Cube, né, que ele tem se desenvolvido rapidamente também, né, e que ele oferece, né, dados em mais alto nível também, né, então são mosaicos de 16 dias, a princípio, né, mas que vem evoluindo, né, para ter uma granularidade maior também, né, tá encapsulando também o mosaico do Sentinel-1, né, e criando serviços que possam ajudar também na extração de métricas, né, para trabalhar com isso como um produto operacional, que pode ajudar também nesse processo, né, de ter uma tecnologia nacional, né, que facilite e promova a operacionalização desse tipo de mapeamento e monitoramento, né, então acho que isso eu gostaria de acrescentar também. Mas, né, para não ser redundante, basicamente é isso que eu trago. Muito legal, Hugo. Acho que aqui do ponto de vista também da Ana, né, dos trabalhos que a gente acompanha, tem 3 temas aí que vocês destacaram também, que é essa ampliação de resolução temporal e espacial de produtos, né? E aí na resolução temporal mais emergente são de fato os dados de temperatura. A gente tem essa questão da integração, né? Por exemplo, Landsat Sentinel, que na escala de pesquisa a gente já tem muitos artigos publicados, mas ainda pouca coisa operacional em larga escala, né? E a combinação desses produtos em diferentes formas, e também produtos novos de umidade do solo, né, que tem surgido em resolução espacial e temporal ainda, diríamos, passos atrás de produtos de temperatura e do lado óptico, né, mas que a gente também vê aí com grande entusiasmo para o futuro. E para fechar o nosso debate, vamos fechar com o item C aqui, né, falando um pouco de inteligência artificial, é mais uma provocação, uma fala curta de vocês, né? Quais são as perspectivas, mas também quais são as preocupações quando a gente fala de inteligência artificial, né? Acho que guarda um pouco de correlação com a nuvem, quando a gente fala, por exemplo, de rastreabilidade e propriedade, né? Acho que a inteligência artificial ela é um mundo novo de novas perspectivas positivas, mas também traz preocupações. O que vocês trazem aí um pouco para a gente com relação a isso, começando com a Kênia? Tá, então, eu vou me ater ali na pergunta do slide, mas eu posso trazer um pouquinho de preocupações também. Sim, a inteligência artificial está presente no nosso cotidiano e ela já é utilizada no mundo das tecnologias. O próprio projeto Pepiomas é uma prova disso, e várias outras iniciativas que também estão surgindo. Hoje em dia, eu acredito que, eu vejo meio que na prática, né? A gente, para fazer o mapeamento do Brasil inteiro, antigamente a gente demorava muitos anos. Isso, por exemplo, o inventário ali, né, do uso e cobertura do Brasil. Eram vários anos que eram destinados àquilo. Claro que a gente tem que ter muita clareza quando a gente compara um produto derivado de inteligência artificial e um produto derivado de fotointerpretação. São coisas que depende muito do para que você quer usar aquilo. É uma coisa que eu sempre afirmo. Então, mapeamento em larga escala, velocidade, e você tem ali o poder de escolher se você pode ter um erro atrelado, de quanto é esse teu erro atrelado, você pode usar a inteligência artificial, tem vários modelos que podem ser utilizados para isso, de novo, dependendo muito do contexto que você está usando. Então, próprio Pepiomas, beleza, a gente faz todo o Brasil inteiro, inteligência artificial, mas tem uma acurácia. Então, se você procura a sua fazenda, o seu talhão ali, pode ser que ele não esteja 100% certo, ou pode ser que ele também esteja 100% certo. Você tem que ter ciência dessa margem que existe entre o que foi feito na mão, que é uma pessoa ali mapeando e tudo mais, e o modelo fazendo. É a mesma coisa, por exemplo, de você pegar um artigo e jogar tudo no Google Tradutor. Você vai ver ali que vão vir alguns erros. A outra coisa é você pedir para alguém, de fato, escrever e reescrever em inglês, e você vai ver que, de fato, ele está condizente. Então, a gente trazendo para a realidade de geotecnologias, eu costumo falar que eu estou tentando colocar meio que na mesma página esses dois. Mas, para questão de monitoramento,
Se você tem imagem a cada 5 dias e você quer, por exemplo, fazer monitoramento de áreas agrícolas no Brasil inteiro, ou você vai precisar de uma equipe gigantesca para fazer isso e treinar várias pessoas para fazer isso, ou você pode usar um modelo que você vai treinar ele da melhor forma possível, e você, de 100 mil propriedades que você tem para fazer monitoramento, por exemplo, de desmatamento, se o modelo já te apontar que 80 mil não precisa, você olhar que 80 mil com certeza não tem, e se você treinou o teu modelo para ter esse tipo de resposta, levando em consideração a acurácia, o recall e tudo mais, que você pode fazer essa análise ali, você vai reduzir o trabalho da tua equipe para 20 mil propriedades que essas pessoas vão precisar olhar. Então, para mim, quando a gente fala em sensoramento remoto e inteligência artificial, depende muito do uso que você quer. Para o projeto Mapiomas, faz muito sentido. A gente consegue grandes números do Brasil e a gente consegue contar a história do Brasil. Agora, quando a gente quer olhar um monitoramento, que tem um produtor envolvido, que esse monitoramento vai impactar na prática, se ele vai ser embargado ou não, por exemplo, eu defendo o uso dos dois, né? Você ter um modelo de inteligência artificial para auxiliar, para reduzir esse trabalho, reduzir o tempo, e você ter analistas bem treinados para você fazer, de fato, bater o martelo se é uma coisa ou outra. Então, eu acredito que hoje a gente está nesse nível, tá? Pode ser que eu esteja enganado e já tenha modelos, né, de 100% de acurácia. Eu, particularmente, não vi nenhum modelo com 100% de acurácia até hoje. Então, isso é um ponto bem importante e é um ponto de atenção também, porque às vezes a gente pensa, não, o modelo vai resolver tudo. Não vai. Até o ChatGPT erra. Então, assim, e o modelo com situações específicas de censuramento remoto. Muitos modelos que a gente tem hoje, que trabalham com imagem, é a imagem RGB. Quando a gente olha imagem de censuramento remoto, são imagens com várias bandas espectrais. Então, você tem que otimizar o modelo para ele conseguir lidar com essa quantidade de dados também. Então, e hoje existem, assim, vários potenciais, como eu comentei, né? A gente tem a limitação do dado e a gente tem modelos surgindo todos os dias. Então, hoje a gente tem uma família de modelos surgindo aí, que são, a gente está chamando de Foundations Models, mas, tipo Fine Tuning, que você pré-treina um modelo com um vasto conjunto de dados ali, que não precisa ser dado, uma não supervisionada, você treina com tudo, ele vai tentando agrupar em vários dados, os dados que você tem, ele vai tentando achar uma forma de agrupar, e depois você, com o teu pequeno conjunto de dados, você pega esses pesos, pega esse modelo pré-treinado e você treina focado no que você quer. Então, a gente teve uma experiência dessa, com pivô também, só que foi uma outra etapa, que a gente tentou individualizar os pivôs, né? Porque uma coisa é você produzir uma máscara de 0 e 1 e vai te dar área. Outra coisa é você contabilizar quantos pivôs existem. Você vai estar contando, diferenciando cada círculo desse. Então, 2 anos atrás, eu acho, a Meta lançou uma rede, Sun, que fez muito sucesso, ainda tem feito, por exemplo, que ela treinou com muitas coisas ali, então, Meta, vários dados e tudo mais, e a gente queria, será que dá para fazer mapeamento de pivô com isso? Será que dá para fazer delimitação de borda de talhão com isso? Tá, mas nunca vi uma imagem de satélite. Então, a gente pegou esse modelo com os pesos já treinados e nós retreinamos, adicionamos uma camada mais de treinamento nesse modelo, com menos dados que nós tínhamos, para direcionar porque a gente queria e o resultado foi bem satisfatório. Então, assim, são algumas coisas que estão surgindo no ramo da tecnologia, assim, que esse gargalo de falta de dados, às vezes essas soluções elas já estão conseguindo também nos auxiliar nisso. Tem poucos dados, mas tem essa alternativa aqui também que pode funcionar, que é esse caso. Então, trazendo um pouco nessas perspectivas de inteligência artificial, focado nessa área, são esses 2 pontos, né? Essas novas famílias de modelos que têm surgido, que enfim, são resultados fantásticos, assim, em vários campos, que a gente pode utilizar esse sensoramento remoto, e esse cuidado, né? Nem sempre o modelo é 100% confiável. Então, são esses 2 pontos principais e mensagens que eu queria deixar aqui. Legal, Kênia.
Hugo, o que você contribui nesse debate da inteligência artificial? Vou tentar me ater a um tempo razoável também, né, não estender e não ser redundante, mas eu acho que é um tema bem interessante, né, acho que a Kênia cobriu bastante, né, dos pontos importantes relacionados a isso. Acho que essa questão da acurácia, né, a gente sabe que não existe nenhum modelo com 100% de acurácia, né, e né, o que para a gente é bom, né, porque a gente não vai ser substituído tão rapidamente, né, e então, assim, eu acho que é importante esse cuidado, sobretudo quando se fala aí em tarefas de mapeamento, né, de classificação, e que vão gerar um resultado que vai ser usado para uma tomada de decisão, né, então isso certamente é importante, né, que tenha um refinamento, uma consistência, né, eu acho que um exemplo importante é o próprio PRODES, né, do INPE, que faz o mapeamento da Amazônia, do desmatamento da Amazônia, né, que até hoje ainda, né, confia, né, nessa validação baseada na interpretação visual, né, para ter uma consistência na série histórica. Então, acho que na importância, né, de se ter, né, esse balizamento da análise humana, acho que vai sempre estar presente, né, pelo menos por enquanto, né. E mais um ponto que eu acho interessante destacar também, quando se fala inteligência artificial, acho que hoje é um tema bem popular, mas existe uma certa um certo desconhecimento em relação ao que o termo quer dizer, né, de fato, em termos das tecnologias que a gente usa no sensoramento remoto, né, porque não é tão recente assim, né, a gente vem aí com esses algoritmos de classificação, que é o que a gente usa quase que majoritariamente, né, para as classificações, que se provou robusto, que é o machine learning com o random forest, né, que está dentro do campo da inteligência artificial, mas não é, a gente pode chamar de inteligência artificial, mas não é o que a gente tem visto aí desse avanço maior que está acontecendo no âmbito da inteligência artificial, né, que quando a gente fala nisso especificamente, a gente está falando das redes neurais generativas, né, e que já estão à frente, né, das redes neurais convolucionais e etc., né. Então, esse exemplo que a Kênia deu do SAM, né, ele é uma rede neural generativa, né, e é uma tecnologia bem nova, né? Isso a gente não tem, eu particularmente não vejo formas de estimar o avanço que isso vai trazer e a velocidade que isso vai acontecer, né? Eu acho que a gente vê pelo chat GPT, né, que a capacidade, né, a velocidade da evolução, né, disso. Hoje a gente tem a integração, né, dessas redes neurais generativas com SIGs, né, com programas, né, para manipulação de dados geoespaciais, que você tem, né, isso estende a capacidade de execução, né, de análise, de uma forma muito sem precedentes, assim, né, então, acho que ainda, né, nos próximos meses, anos, né, acho que a gente ainda vai ver muita novidade chegando nesse sentido, né, acho que esse é um ponto importante. Certamente, os modelos mais tradicionais de inteligência artificial, que são as redes neurais convolucionais, LSTM, né, as redes neurais recorrentes, elas têm um potencial muito grande, mas requerem um conjunto de dados muito grande, né, para serem treinados e ter essa capacidade de fazer uma classificação tão precisa como a gente vê, né, nos trabalhos, né. Então, sempre depende, né, de um dado de referência muito robusto, né, para isso, mas a gente tem também a possibilidade de transferir o conhecimento, né, através de redes neurais também, né. Então, às vezes, redes que foram treinadas numa realidade, por exemplo, tem um caso esse exemplo que a Kênia mencionou, né, de delimitação de talhão. Existe a Fractal ResoNet também, né, que é uma rede neural convolucional, mas que ela é também mais de propósito geral, e que foi treinado com dados da Índia, da França, né, com parcelas, e esse conhecimento pode ser transferido, né, para outras regiões, aprendendo com novos dados, e você, né, conseguindo promover um avanço também dessa forma, né. Então, acho que é um tema bastante amplo, acho que já tem tido um grande impacto, né, nesse sentido, né, de aumentar a potencialidade dos mapeamentos, mas eu acho que a gente ainda vai ver muita evolução nos próximos, no horizonte de curto prazo, né, assim, nos próximos 2 anos, assim, acho que já vai ter um avanço muito grande no potencial que essa tecnologia pode trazer. Muito bom, Hugo. Anderson, remata a discussão da inteligência artificial para a gente, fala se você tem preocupações com a propriedade e a rastreabilidade, ou você acha que isso vai sendo resolvido ao longo da evolução da inteligência artificial também? Abre o seu microfone para a gente. De novo, né? Eu estava pensando
enquanto a Kênia e o Hugo falavam, né, e uma das grandes limitações que nós temos, por exemplo, do ponto de vista de mapeamento do uso da água, né, é que os nossos conjuntos de dados observacionais, eles são muito restritos. Então, eu não consigo, por exemplo, capturar toda a variabilidade espacial e temporal, né, de uma complexidade tão grande, né, como esses fluxos de água entre superfície e atmosfera. Então eu entendo que ainda há uma grande limitação, né, em relação à utilização específica. Nós já fizemos estudos assim, e de uma maneira geral, né, nos locais que nós temos o comportamento bem mapeado, assim, que tem, né, outros que têm comportamento bastante similar, a gente consegue fazer essa extrapolação, mas como nós temos uma variabilidade muito grande, né, ainda não temos resultados satisfatórios. Mas isso não significa que a gente não possa utilizar, né, a inteligência artificial para expandir. Então, tem muitas formas ainda de utilização, né, dessa informação, por exemplo, na extrapolação temporal das informações, né, então a gente está falando, que nem na rodada anterior, né, nós falamos sobre disponibilidade de imagens, né, então eu creio que possivelmente a forma como nós vamos usar, né, no mapeamento do uso da água seja de forma, por exemplo, né, combinada, né, combinando modelos, né, por exemplo, modelos de base física e tal, e utilizando, então, informações, né, derivadas de inteligência artificial para complementar esse sistema e fazer algumas extrapolações, né. Assim, a gente não tem como afirmar nada nesse momento, né, mas eu vejo que assim, pelos resultados na pesquisa, né, então saíram muitos artigos também, né, de pesquisas científicas utilizando inteligência artificial para mapeamento, por exemplo, da previsão do tempo, né, de condições hidrometeorológicas, e o que se demonstrou basicamente foi que eles, né, já superam modelos de base física ou modelos que já são bastante assim robustos do ponto de vista conceitual, né? Então assim, do ponto de vista de expectativa, eu vejo com muito bons olhos, assim, mas a gente está indo num primeiro momento devagar, porque eu acho que a gente acabou de, né, iniciar um processo como o OpenIT Brasil, então tem muito desenvolvimento ainda científico para ocorrer nos próximos anos, né? Então, essa é a minha visão, eu diria assim, do uso da inteligência artificial, mas com certeza eu acho que vai ser utilizado, né, de uma forma bastante consistente aí nos próximos anos. Muito legal, antes você traz também esse destaque para a inteligência artificial, não só na geração de resultados, mas eventualmente na análise deles, né? Às vezes a Isso. gente pode entregar para a inteligência artificial resultados gerados por outros processos e a inteligência artificial ajudar a gente, não necessariamente na geração do dado, mas na sua análise, na sua consistência, no seu preenchimento, né? Isso, E há muito exatamente. potencial nessa área. Muito legal, gente. Estamos chegando no final do nosso debate. Vou fazer aqui, passar para uma rápida fala de encerramento. Aproveitem para deixar aí eventuais indicações de materiais, sites, alguma novidade. Então, 1 minutinho aí para cada um fazer um encerramento e a gente encerrar essa edição do Água em Pauta, começando pela nossa ordem inicial. Kênia, depois a gente já passa a Kênia para o Hugo e o Hugo para o Anderson. Obrigada, Thiago. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite em nome do projeto MapBiomas. Foi um prazer estar aqui com vocês. A voz já está até falhando. Eu aprendi bastante. Não tinha tido a oportunidade ainda de ter uma conversa tão prolongada assim com o Anderson e com o Hugo, então saio daqui com um aprendizado muito grande. Então, obrigada pelo tempo de vocês também, por terem convidado. Convido a conhecerem, caso não conheçam, o projeto MapBiomas.
O módulo de irrigação, a gente está fazendo uma alteração nele, ele vai virar o módulo de agricultura, e a agricultura irrigada vai estar ali dentro, então, próximo ano promete várias coisas. Então, a gente vai fazer um lançamento público em dezembro, e estão todos convidados a assistir. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Na sequência, quem é agora? Sou eu mesmo. Pode Bom, seguir. agradeço também a todos a oportunidade, né, de conhecê-los, de conversar com vocês. Eu acho que saio daqui com vontade de conversar mais, né? Eu acho que tem, né, são projetos que tiveram algumas interseções, né, eventualmente, mas nunca tivemos uma oportunidade de ter uma discussão mais estendida, né? Então, agradeço, Thiago, por essa iniciativa. O tempo é curto, né, para a gente desenvolver os temas, né, mas espero poder ter trazido alguma contribuição nesse sentido também. E basicamente é isso. Eu não represento aqui o INPE, né, eu sou um bolsista do projeto, né, então, né, toda a minha fala é pautada numa visão pessoal também, né, profissional da minha atuação no projeto, mas não institucional, né. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Mas agradeço também ao INPE pela oportunidade, né, de estar trabalhando nesse projeto, e especialmente a doutora Leila Fonseca, né, que é a coordenadora geral desse projeto. Acho que, né, tudo que foi fruto, né, desse projeto aí é graças a essa sinergia que foi construída aí, o Thiago como pivô da articulação também. Então, agradeço aí a oportunidade. Tá bom, gente. Então, encerrando aí, foi uma maravilha estar aqui, né, trabalhando, né, discutindo esses temas aí com vocês, saí bastante animado também, né, então a gente tem uma demanda ali por mapas de áreas irrigadas, né, e eu acho que vai ser bastante útil, assim, em termos de parcerias futuras, e foi muito legal dividir esse tempo aqui com vocês, né, para falar sobre, né, irrigação, mapeamento, né, monitoramento do uso da água, né, então acompanhem aí o OpenIT Brasil. Ele já é uma realidade, né? Então, nos próximos anos, a gente vai ter bases de dados disponíveis, né, em relação a todo, né, ou no mínimo grande parte do território brasileiro, né, não somente em áreas irrigadas, mas todas as áreas agrícolas e condições naturais também. Então a gente espera, né, eu, de uma maneira geral, estou muito feliz, né, de poder participar dessa pesquisa, né, e dessa operacionalização e avançar na gestão de recursos hídricos do Brasil, né? Então, acho que a gente vai dar um grande passo, né, porque os cenários, né, de mudanças climáticas que a gente está vendo, né, especialmente para a região central do Brasil, né, com uma disponibilidade de água cada vez menor, vai fazer com que a gente, né, tenha que agir, né, e de forma bastante proativa. Tá bom, gente? É isso aí. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos, toda a audiência que nos acompanhou aqui nessa edição do Água em Pauta. Conheçam mais sobre a BR Hidro, associem-se no abrhidro.org.br, e a gente está aqui à disposição na Comissão Técnica de Irrigação, na BR Hidro, também pela Agência Nacional de Águas, para debater e para continuar fomentando o aumento do conhecimento sobre a agricultura irrigada no Brasil. Especificamente sobre os produtos da ANA e um pouco, na verdade, bastante do trabalho aí com o INPE, a gente tem informações também no irrigação.isnir.gov.br. Lá a gente tem vários materiais divulgados, inclusive o Atlas Irrigação da ANA. E agradeço mais uma vez a presença dos nossos debatedores, e até um próximo Água em Pauta. Um abraço a todos. Tchau, tchau.